Graça e paz, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Um Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, através da palavra. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que, primeiro eu quero te agradecer, você que tem acompanhado o canal, tem acompanhado, tem assistido os vídeos. Quero te agradecer por estar aqui comigo, vendo esse momento, vendo os vídeos, compartilhando a palavra do Senhor. Você que tem curtido, compartilhado, eu quero agradecer ao Senhor e louvar a Deus pela tua vida. Amém? Quero pedir a você que não é inscrito, se você está chegando agora, está vendo os vídeos aí, se você gostar, deixe seu like, compartilhe aí, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Amém? Então eu quero te agradecer por estar aqui comigo nesse momento e eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração hoje, através da palavra do Senhor, que fica no Evangelho de Lucas, capítulo 5. O Evangelho de Lucas, capítulo 5. Com a palavra do Senhor vai nos dizer. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 até o verso 11. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele, para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Verso 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. E então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado, a fim que viessem ajudá-los. Eles foram encher os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Verso 8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Por fim, verso 11. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. O que eu quero compartilhar com você aqui é algo que Deus colocou no meu coração através dessa palavra, o qual eu dei o tema: conhecer, obedecer, seguir e prosseguir, conhecendo, obedecendo e seguindo Jesus. Então aqui vamos falar de um personagem, Simão, que até então era aqui pescador. Ele estava na sua profissão, no momento de trabalho, qual ele se sustentava pescando, e aqui ele tem um encontro com Jesus no seu barco. Então quero ler aqui com você do capítulo 5 de Lucas, o verso 3, quando Jesus chega no barco. Isso fala, a palavra nos diz: Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Então aqui primeiro Jesus ele chega, entra no barco de Pedro, e ali ele começa a ensinar. O que eu quero te dizer aqui, que Jesus ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo e também ser ensinado por ele. Simão aqui, se ele tivesse a atitude de não deixar o Senhor Jesus entrar no barco, porque até então ele não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus, não conhecia os feitos, e se ele falasse: não, eu vou te expulsar daqui, então ele não teria se tornado um discípulo, não teria recebido tudo que ele recebeu. Então aqui o que eu quero te dizer
é que Jesus, ele nos dá a oportunidade de conhecer ele e de ser ensinado por ele. Aqui na passagem é o próprio Jesus vivo que deu a oportunidade a Pedro, mas nós hoje temos a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus através da palavra, através da pregação, né? Tem muitas igrejas, muitas denominações, então temos a oportunidade de conhecer esse Jesus. E eu quero te dizer aqui nesse primeiro versículo, que eu li aqui contigo agora, no versículo 3, que Jesus, ele deu a oportunidade de Simão e todos que estavam no barco de conhecer ele e também ser ensinado por ele. Eu quero ler com você aqui o Salmo 25, o verso 14 somente. Salmo 25, verso 14, a palavra vai nos dizer: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com ele. Então, o Senhor, ele já estava começando ali, Jesus, o seu ministério, a aliança, né, a nova aliança, que era o Senhor Jesus se entregar por nós, para que nós tenhamos a chance de perdão, de remissão de pecado e a vida eterna, né? Então, o que eu quero te dizer nessa primeira parte é isso, que Jesus, ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo e também de ser ensinado por ele. Eu quero ler com você aqui também um versículo que eu acho muito interessante, de um homem que conheceu a Deus, né? Muito, Jó. Jó, muitos conhecem a história de Jó. Se você não conhece, vou dar uma resumida aqui para não fugir muito do assunto, né? Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Já começa falando em Jó 1, capítulo 1, fala: na terra de Uz havia um homem cujo nome era Jó, homem reto e íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. E o diabo, ele foi se apresentar a Deus, e Deus disse: você tem visto meu servo Jó? Ele é fiel a mim. E o diabo questionou, falou que ele era fiel porque ele tinha as riquezas, né? Tinha tudo, tinha animais na época, né? Trazendo para a época antiga, as riquezas eram animais e terras. E o diabo falou para Deus: então ele é fiel porque o Senhor dá riqueza para ele, o Senhor dá saúde, dá tudo, né? Então o Senhor falou para o diabo: então vai, toca tudo, menos na vida dele. E aí o inimigo, adversário, retira tudo de Jó. Ele perde tudo, né? Vai parar no pó, na cinza. Ele perde os seus bens materiais. Ele chega no ponto que ele está com lepra, a saúde já... resumindo, né? Perde os seus filhos, perde tudo, terras, animais, morre. Então, eu acho interessante que lá no final do livro de Jó, o que ele fala após isso tudo ter acontecido, é só resumindo aqui para não fugir muito do assunto que nós estamos aqui falando. Em Jó 42, o verso 5, depois de ter acontecido isso tudo e Deus ter restaurado o ministério de Jó, o que eu acho mais interessante, um dos versículos mais interessantes que fala sobre conhecer a Deus na Bíblia. Aqui ele vai falar assim para o Senhor, Jó 42, 5: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Olha o ponto que chegou, o que esse homem falou. Ele tinha riqueza, tinha tudo, perdeu, mas foi fiel a Deus. Então Deus restaurou tudo que ele tinha, restituiu em mais do que ele tinha. Então aqui ele reconhece quão grande é o poder de Deus, porque Deus já tinha dado essa riqueza para ele, quando ele fala que conhecia de ouvir falar. Então ele teve uma intimidade mais elevada com Deus, e ele falou: agora os meus olhos te veem. Então foi esse ponto que chegou a conhecer Jó a Deus. Então aqui é um dos versículos mais fortes que eu acho dentro da Bíblia, que fala sobre alguém que conheceu a Deus. Então, voltando ao assunto, Jesus nos dá a oportunidade de conhecer e também ser ensinado por ele. Amém? Quero falar com você aqui agora a segunda parte, que esse personagem, Simão, a atitude que ele tem. Simão obedece a Jesus aqui. No verso 4 e 5 de Lucas 5, a palavra vai nos dizer: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. E o verso 5: Simão respondeu: mestre,
nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Então ele aqui, ele obedece a Jesus. Ele obedece o que o Senhor Jesus mandou. Então ali ele estava primeiro, Jesus entrou no barco dele e deu a oportunidade dele conhecer e ser ensinado. Então ele já vendo aquele ensinamento, ele já notou que o Senhor Jesus era diferenciado, era alguém que tinha muita sabedoria. Então rapidamente Jesus mandou ele, jogar as redes no lugar mais fundo. Ele já tinha o conhecimento de pescaria, ele sabia os lugares bons, mas naquele momento ali, ele falou: Senhor, eu já tentei várias vezes, passou a noite toda e nós não pegamos nada, mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Então ele obedeceu a Jesus. Então o que eu quero te dizer nessa segunda parte é que Jesus, ele primeiro nos dá a oportunidade de conhecê-lo, depois ser ensinado por ele, e aí ele aplica os mandamentos. Quando a gente vai conhecendo, a gente vai se aprofundando na história de Jesus e na Bíblia Sagrada, a gente vai aprendendo que tem, antigamente, se no Velho Testamento falava lei, mandamentos ou mandamentos, tem algo a se seguir para estar no caminho que Jesus ensinou. Então o que eu quero te dizer aqui é que primeiro lá, eu falei no primeiro assunto, ele conhece, ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo, também ser ensinado por ele. Mas aí agora aqui na segunda parte, o que eu aprendo? Que a gente tem que obedecer a Jesus para que as bênçãos aconteçam na nossa vida, para que o melhor aconteça na nossa vida. E o melhor que aconteça na nossa vida vem da parte de Deus. O que eu raciocínio aqui, você pode estar no seu trabalho, na sua casa, ou algo que você faz aí, qualquer coisa, você já tem a capacidade, já tem o conhecimento para fazer determinada coisa, e saber fazer isso é importante, mas obedecer à voz de Jesus é mais. Então aqui eu aprendo isso: quando a gente obedece a Deus, a gente recebe as bênçãos que vêm da parte do Senhor. Então é melhor a gente lançar algo sobre a palavra de Deus, de Jesus, do que sobre a nossa palavra. Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quando a gente tem essa atitude de eu vou fazer algo, vou trabalhar, Senhor, mas vai na minha frente. Senhor, eu tenho o sonho de ter uma moto, um carro, uma casa, mas sonha comigo, vai na minha frente, sobre a tua palavra, Senhor, eu faço isso. Então Pedro aqui, ele lançou as redes sobre a palavra de Jesus. O que eu quero te dizer é que se você vai fazer algo, faça isso apresentando essa causa a Deus, obedecendo a Deus, porque a bênção vai acontecer. Aqui no verso 6 e no verso 7, a palavra vai nos dizer: quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando, e não fizeram um sinal, verso 7, então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. E eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Olha a bênção que aconteceu aqui simplesmente por ter obedecido a voz de Jesus. Eu quero ler com você aqui também um versículo lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. A palavra vai dizer: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e meu Pai a amará, e meu Pai e eu viveremos com ela. Então, obedeça a Deus. Olha o que é interessante esse versículo aqui. Jesus fala: aquele que obedecer a minha mensagem, meu Pai o amará, e eu e meu Pai viveremos com ela. Então é muito forte isso. Olha o que a obediência pode, o benefício que a obediência pode nos levar. Tem vários benefícios, mas aqui eu escolhi esse versículo para falar com você. Então é muito interessante. Nessa segunda parte, pela obediência, Pedro e os seus amigos ali recebem uma bênção muito grande. E a bênção foi
ser abençoado na sua profissão, que o trabalho deles era os peixes, né? Então, os barcos quase afundam aqui, a palavra vai nos dizer. Então, o que eu quero te dizer, obedeça a Jesus, obedeça o ensinamento de Jesus, porque você só tem a ganhar. Amém? Você pode dar um amém pela palavra de Deus, um glória a Deus, não por mim, mas pela palavra de Deus. Amém? A terceira parte aqui, eu quero falar com você algo que Simão e Tiago, João, né? Quando aconteceu isso tudo, eles seguem a Jesus. Eles seguem a Jesus. No verso 9 a 11, eu quero ler com você. Simão e outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo, e seguiram Jesus. Então aqui, primeiro, a gente falou que Jesus nos dá a oportunidade de conhecê-lo e ser ensinado. E depois eu falei sobre obedecer a Jesus, obedecer a esse ensinamento. E aqui, por último, a decisão que eles tiveram. Depois de todos os acontecimentos, eles decidem largar tudo para seguir Jesus. Eu quero ler com você aqui o Evangelho de Mateus. Mateus, o capítulo 19. Mateus 19, o verso 27. Mateus 19, 27 até o 29. Aqui vai falar sobre a recompensa, né, de seguir Jesus. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Aí o próprio Jesus responde a eles, no verso 28. Jesus respondeu: afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo o que o Filho do Homem, e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Verso 29. E todos, agora está falando de nós aqui, e todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Olha que forte, glória a Deus. A palavra vai nos dizer que se a gente conhecer, seguir o ensinamento, obedecendo a Jesus, a gente vai ser abençoado aqui na terra. E também, além da terra, vamos receber algo a mais, que é a vida eterna, é a salvação. Então, sem dúvida, esse é o maior troféu que nós poderíamos conquistar, é a nossa salvação. Então, vale a pena conhecer a Jesus, vale a pena seguir o ensinamento, obedecendo, e ter a decisão aqui, quando fala que deixou tudo, irmãs, mãe, pai, deixou material. Jesus não está falando para nós abandonar a nossa família, para nós abandonar a nossa casa, o nosso trabalho. Aqui Jesus ele está falando para a gente levar o reino dele em primeiro lugar, igual eu falei aqui sobre Mateus 6,33, né? Então é prioridade, é ter um momento devocional, é ler a palavra, é querer conhecer mais a Jesus, ser ensinado, obedecer. Então ter aquele desejo no coração de buscar mais do Senhor Jesus, tem que ser prioridade. Jesus não está falando para nós abandonar nossas vidas, mas Ele está falando: busca a mim primeiro, me obedece, busca aprender mais de mim. Então é prioridade, o Senhor Jesus tem que ser prioridade na nossa vida. O que eu quero te dizer, isso é algo simples, mas eu creio que é algo que vai falar ao teu coração, porque também falou, amigo. Então aqui eles recebem a bênção, que foi os peixes, e também a oportunidade de ser seguidor do Senhor Jesus. E Jesus disse que havia preparado um lugar para ele, e aqui também a palavra nos diz que Jesus vai preparar lugar para nós, e eu creio nisso, que a nossa morada está preparada, só que depende de nós permanecer nesse caminho, de conhecer, de querer o ensinamento, de obedecer.
o que Jesus nos ensinou. Então, como Simão, nós temos que reconhecer que tudo vem do Senhor, que tudo é tudo. O seu trabalho vem do Senhor, a sua casa, a sua família, tudo vem do Senhor, porque Ele nos deu. Então, tudo que temos veio do Senhor. E que é importante a gente saber o que a gente sabe fazer com excelência, é importante saber a sua profissão, é importante aí em algo que você tem que se desempenhar, é importante, mas obedecer à voz de Deus é mais importante ainda. O que eu quero te dizer é isso. Então, como eu falei, o título é conhecer, obedecer, seguir e prosseguir conhecendo, obedecendo e seguindo a Jesus. O que eu quero te dizer é isso, entenda isso, conheça, obedeça, siga e prossiga fazendo isso, porque você só tem a ganhar, amém? A palavra que eu tenho hoje é essa, é simples, mas é algo, eu creio, que vai falar o teu coração, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. E antes de encerrar o vídeo, eu quero falar uma fonte que eu pesquisei aqui, porque Jesus teria mudado o nome de Simão aqui, ele mudou Simão para Pedro. Quero ler com vocês aqui uma referência que fica em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, verso 17 e 18. Mateus 16, 17 e 18, vai nos dizer: Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Então aqui Pedro confessa que Jesus é Filho de Deus. E aí no verso 17 Jesus afirmou, ele não respondeu, ele afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta é a verdade. Não foi revelado a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Olha aqui. Então, Simão, em uma fonte que eu achei, Simão significa ele ouviu, e Pedro significa rocha. Então, Simão, quando Jesus o conheceu, ele deu a oportunidade dele conhecer, ser ensinado, obedecer e seguir a Jesus. Então, Simão significa ele ouviu. Então, Simão era um seguidor de Jesus, mas quando ele confessou aqui que Jesus Cristo era o Senhor, que ele teve a decisão de conhecer, de permanecer fazendo isso, igual eu falei no tema, conhecer, obedecer, seguir e prosseguir fazendo isso, conhecendo, obedecendo e seguindo. Porque eu tenho insistido, porque eu quero que você entenda isso, que não adianta só conhecer, obedecer, seguir hoje, ou um mês, ou um ano, mas tem que prosseguir até o final da sua caminhada, porque o final vai ser o maior presente que eu falei aqui, é a salvação. Então, ele muda o nome de Simão para Pedro, porque Jesus mudou o nome dele para mostrar que essa fé seria a base da igreja. Então, falou aqui, no verso 18, portanto eu lhe digo, Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Então aqui nascia a igreja, nascia o evangelho de Jesus, e nascia ali um povo que ia compartilhar, que ia ensinar. Então o que eu quero te dizer é isso. Pedro aqui foi um exemplo. Aqui Jesus falou como se ele fosse o alicerce da igreja. Então nós temos que fazer valer a pena esse ensinamento, essa voz, o que o Senhor Jesus fala ao nosso coração. Amém? Então a palavra que eu tenho hoje é essa, é algo simples, mas eu creio que vai falar ao seu coração. Amém? Eu quero te agradecer por ter visto o vídeo, né? Por estar me acompanhando, a você também que está chegando agora, que está vendo os vídeos pela primeira vez, eu quero te agradecer também. Quero louvar a Deus pela sua vida. Se você não é inscrito no canal, se você gostou do conteúdo, que você se inscreva, né? Curta, né? Compartilhe para poder alcançar mais vida. No nome do Senhor Jesus, deixe seu comentário aí, deixe o seu like, né? Eu vou falar algo aqui que eu ainda não falei no canal, né? Se você quiser deixar o seu comentário, né? Uma sugestão de um vídeo ou de um tema, né? Eu vou estar lendo, né? E vamos estudar aí, e o que tiver ao meu alcance para fazer aqui,
pela misericórdia e a graça de Deus, nós vamos tentar, amém? Então quero te agradecer por ter visto o vídeo e quero pedir a Deus que te abençoe no nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar juntos para encerrar esse vídeo. Deus soberano Pai, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui nesse momento, meu Pai, compartilhando a Tua palavra. É algo simples, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração. Então que esta palavra, Senhor, não seja minha, e eu creio, Pai, que ela não foi minha, mas foi o Teu Espírito Santo falando, meu Pai, com pessoas através desse vídeo. Então que o Senhor, meu Pai, possa continuar, Pai, me usando como instrumento através da Tua palavra, Senhor. Não para que eu seja conhecido, Senhor, mas, Pai, para que o Teu Evangelho, o Teu ensinamento chegue até alguém. Então, meu Pai, abençoa essa pessoa, meu Pai, que está vendo esse vídeo, no nome do Senhor Jesus, que ela entenda, meu Pai, que temos que obedecer, que temos, meu Pai, que ser ensinados, seguir o ensinamento de Jesus, e que possamos, meu Pai, essa pessoa que vê o vídeo e eu também, a ter esse desejo diário no nosso coração, de conhecer, de obedecer, de seguir e prosseguir fazendo isso, porque vamos herdar bênçãos aqui e também a vida eterna. No nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e te agradecemos por esse momento. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, no nome do Senhor Jesus. Um abraço.